Bem-vindos a mais uma aula. Agora eu vou explicar para vocês o quartil como medida separatriz. Na verdade, nós vamos aprender 3 medidas separatrizes hoje: o quartil, o decil e o percentil. Mas vamos começar com o quartil como medida separatriz. As medidas separatrizes são outras medidas de posição na estatística, tá? Separatrizes vem do nome de separar, a ideia é realmente separar. Vamos entender o quartil. Olha, imagine que nós tivéssemos uma sequência. Lembra que nós aprendemos que nós temos que sempre colocar a sequência do menor valor para o maior valor? Se nós tivéssemos ela aqui, do menor valor para o maior valor, o nosso total seria o N. Aqui nós teremos nosso número total de observações. Quartil vem do número 4. Isso quer dizer o quê? É a mesma coisa dizer que eu dividisse esse total N em 4 partes iguais. Mas o meu N, na sua totalidade, não tem 100%? Se eu dividir em 4 partes iguais, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 partes iguais de 25% cada uma, distante uma da outra. Eu não dividi em 4, 100 dividido por 4 não dá 25. Ainda aqui eu teria o meu menor valor, o meu maior valor. E o que eu teria no meio, bem nessa divisão? Eu teria os meus quartis. Esse seria o meu quartil 1, esse seria o meu quartil 2 e esse seria o meu quartil 3. Veja que o quartil 1, ele sempre, gente, vai estar o quê? A 25% de distância do início da sequência até ele. O quartil 2, por sua vez, olha aqui, ó, do início da sequência até ele, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre a 50% de distância. Por quê? Porque eu não tenho 25 mais 25? Não tem que começar sempre do início? E o Q3 vai resolver, vai ter sempre o mesmo raciocínio igual aos outros. Do início até o Q3, eu vou ter sempre 75% de distância. Entende? Para a gente chegar na medida separatriz, o raciocínio é igualmente o da mediana. O que difere os quartis da mediana é o seguinte: na mediana, nós aprendemos a fazer o quê? Que a posição era n mais 1 dividido por 2 ou simplesmente n sobre 2. Que é a mesma coisa que o quartil 2, tá vendo? Nós não estamos dividindo a sequência bem no meio. O quartil 2 não é bem o valor do meio. O quartil 2 também é chamado de mediana. Mas como é que muda então a fórmula da posição para o quartil ou para qualquer medida separatriz? Olha, a posição para qualquer medida separatriz, ela respeita essa fórmula. I, que é a taxa de percentual, vezes N dividido por 100. Olha lá, o Q1 sempre vai estar, sempre, a 25% de distância, nunca vai ser diferente. Então, a posição do Q1 sempre vai ser o quê? 25 vezes o N, o número de observações da variável que ele estiver trabalhando, dividido por 100. Isso nunca vai mudar para o Q1, certo? Para o meu primeiro quartil. Já a posição do meu Q2, do meu segundo quartil, ó, posição do Q2, o Q2 não está sempre a 50% de distância? Sempre vai ser 50 vezes N dividido por 100. E o Q3? A posição do Q3, ele sempre não está a 75% de distância do início, então também sempre vai ser 75 vezes N dividido por 100. Não interessa o número de observações da variável que você estiver trabalhando. A posição, a taxa de porcentagem dos quartis nunca vai mudar. Sempre vai ser 25 quando for o Q1, 50 quando for o Q2 e 75 quando for o Q3. Uma vez que você sabe e entende essa fórmula da posição, basta a gente agora aplicar o quartil para 2 casos, né? Para os dados agrupados sem intervalos e depois para os dados agrupados com intervalo. Vamos fazer aqui o dado agrupado sem intervalo. Vamos fazer então quartil para variáveis discretas, que a gente aprendeu aqui. Vamos aqui. Olha ali. A primeira coisa que a gente vai fazer então, olha, primeiro caso.
quartil para variável discreta. Vamos então calcular o quê? A frequência acumular. Vamos lá. Começamos com 1, certo? 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Veja que o que a gente está aqui foi uma empresa que levantou, uma loja que levantou o número de camisetas vendidas por cliente, uma loja de shopping. Então, se a gente somar toda a coluna do FI, nós vamos ter um número total de observações de 9, viu? Que bateu com a frequência acumulada, nós não erramos aqui. Então, se eu quisesse perguntar para vocês, qual é o valor do meu primeiro quartil? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o quê? A posição do primeiro quartil. A posição sempre vai ser através daquela fórmula I vezes N dividido por 100. Nós aprendemos que o quartil 1, vamos voltar a desenhar, certo? Se são 4 partes iguais, o quartil 1 vai estar a 25% de distância. Então, a posição do Q1 vai ser o quê? 25 vezes o nosso N, que é 9, dividido por 100. Se você fizer 25 vezes 9 dividido por 100 na calculadora, vocês vão chegar num valor de 2,25. Aí, olhando aqui na frequência acumulada, nós temos 2,25? Não. Então, qual que é o próximo valor imediatamente superior ao 2,25? O 3, a terceira posição. Então, qual que é o valor do nosso quartil? O nosso quartil 1 vai ser igual a 14. Esse é o nosso quartil 1. Veja que para variável discreta, basta nós calcularmos o que? A nossa posição para definir na coluna do X o valor do quartil. Vamos então agora fazer a posição do Q2. O Q2, aproveitando aqui o desenho, não vai ser aquele que vai estar bem no meio, que seria a mediana, então ele vai estar a 50%. Então a posição vai ser 50 vezes 9 dividido por 100. 50 vezes 9 dividido por 100 na calculadora, vocês vão ver que vai dar 4,5. Temos 4,5 aqui na frequência acumulada? Não. Mas qual que é a frequência imediata, a posição imediatamente superior a ela? É a sexta posição. Se é aqui, então, trazendo para a coluna do X, eu identifico o meu segundo quartil. Então, meu Q2 vai ser 16. Vamos fazer agora o Q3. Vamos calcular o Q3. Mesma coisa, vamos achar a posição do Q3. O Q3, diferentemente do Q1 e do Q2, ele vai estar a 75% de distância do início do fim. Então, vai ser 75 vezes 9 dividido por 100, que vai dar para nós uma posição de 6,75. Temos 6,75 aqui na coluna da frequência acumulada? Não. Mas qual que é o número imediatamente superior, mais próximo a 6,75 que nós temos? O valor de 7. Então, se é essa posição mais próxima a 6,75, o valor do meu quartil 3 vai ser 17. Então, note que basta nós calcularmos o quê? A posição do quartil, para depois identificarmos o valor na coluna do X, na primeira coluna, para quando nós estamos trabalhando com variáveis discretas, que quer dizer o quê? Variáveis sem intervalo. Sempre o Q1 vai estar a 25% de distância do início, o Q2 sempre a 50% e o Q3 sempre a 75%. Vamos ver agora como é que a gente calcula o quartil quando nós temos variáveis contínuas. Então, quando nós temos aqui o nosso segundo caso, quartil para variáveis contínuas. Variáveis contínuas porque elas recebem esse nome porque elas têm intervalo, né? Existe uma continuidade entre elas. Mesmo raciocínio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a coluna da frequência acumulada. Aqui foi levantado os salários de uma empresa, tá? Dos executivos de uma empresa. Então,
acumulando a frequência. Minha primeira frequência é 5, 5. 5 mais 15 eu tenho 20. 20 mais 8 eu tenho 28. 28 mais 2 eu tenho 30. Se vocês somarem aqui 5, 15, 8 e 2, perdão, vocês vão ver que nós vamos ter 30 salários levantados. Vejam que o último valor da frequência acumulada sempre tem que bater com o número total de observações que a gente está trabalhando. Bom, uma vez que nós identificamos então aqui a coluna da frequência acumulada, vamos então entender como é que a gente calcula o quartil quando nós temos uma variável com intervalo. Aqui não vai ter jeito. Quando a gente tinha uma variável discreta, bastava vir na primeira coluna e identificar o valor. Como nós temos uma variável com intervalo, o quartil é calculado através da mesma fórmula que nós calculamos a mediana quando tinha intervalo, ok? Não vai mudar muito. Vai ser limite inferior mais a posição, que é I vezes N dividido por 100, menos a frequência acumulada anterior dividido pelo FI da classe, vezes H. Não muda nada na fórmula do quartil para a mediana. O que muda só é a nomenclatura da posição. Na mediana nós tínhamos N sobre 2. Aqui nós vamos ter a posição do quartil, que é I vezes N dividido por 100. Então, vamos fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo da posição do quartil 1. Então, a posição do Q1 vai ser 25%, certo? 25 do início, vezes N, que é 30, dividido por 100. 25% de 30, 0,3, vamos fazer aqui rapidinho a conta. 0,25 vezes 30 vai dar 0,15, vai 1, 6, 7, 7,5. Eu tenho aqui a posição 7,5? Não tenho. Mas qual que é então a frequência acumulada imediatamente superior, mais próxima a 7,5? O 20. Então, meu Q1 tá aqui, ó. Tá entre 3.000 e 5.000. O meu Q1 estava aqui. Se eu quisesse calcular o Q1, eu estaria aplicando a fórmula com base nessa linha aqui, nessa classe de mediana aqui. Se eu quisesse calcular o Q2, vamos fazer o Q2. A posição do Q2, eu faria como? Eu faria a primeira posição, certo? Então, eu teria que fazer 50 vezes 30 dividido por 100, que me daria o quê? 15 de cálculo, que aqui também vai coincidir com o próprio Q1. Tá vendo que 15 não existe na frequência acumulada, mas o número superior imediatamente mais próximo ao 15 é o 20. Então, Q1 e Q2 estão aqui juntos na mesma classe de mediana no intervalo de 3.000 a 5.000. E se eu quisesse calcular o Q3, vou colocar aqui, posição Q3, meu terceiro quartil, ele não estaria 75% do início vezes 30 dividido por 100? Isso aqui, se eu fizer 75 vezes 30 dividido por 100, vai me dar um valor de 22,5 na calculadora. 22,5 eu não tenho expresso na frequência acumulada, mas eu tenho um número superior a ele, imediatamente superior a ele, que é o 28. Veja que agora o 28 está me mostrando que o Q3 se encontra nessa linha, se encontra nessa classe de 5.000 a 7.000. Dependendo daquilo que for solicitado para vocês, Q1, Q2, Q3, basta aplicar a fórmula. Vamos fazer o cálculo com base no terceiro quartil, tá? Vamos pegar o terceiro quartil. Então, para calcular o terceiro quartil, vamos respeitar a fórmula lá. Limite inferior, nós não identificamos que é nessa daqui? Se fosse primeiro e segundo quartil, trabalharia com esse intervalo, mas vamos trabalhar aqui com o intervalo do Q3. Meu limite superior não é 7.000, o inferior é 5.000. Lembre que o limite inferior é sempre o menor valor do intervalo e o limite superior sempre o maior valor. Então, 5.000 é o meu limite inferior. Mais I vezes N dividido por 100, a posição do Q3, que nós já calculamos, que é 22,5. Menos. Bom,
essa é a nossa frequência acumulada da classe da mediana, certo? Quem que é a frequência acumulada anterior? A que está em cima dele, que é 20. Então, menos 20, dividido pela frequência da classe da mediana, frequência na coluna da frequência, que é 8, vezes a altura do intervalo. Quem que é a altura do intervalo? É de quanto em quanto esses intervalos estão variando. Olha lá, de quanto em quanto? É só pegar o limite superior e diminuir do inferior. 7.000 menos 5.000 dá 2.000. Veja que todos os intervalos variam de 2 em 2.000. Então, minha altura é 2.000. Então, por prioridade matemática, vamos resolver o numerador. Isso aqui vai ficar 5.000, que se mantém, certo? Mais 22,5 menos 20, 2,5, dividido por 8 vezes 2.000. O que a gente precisa fazer agora? Resolver. Nós temos uma multiplicação, uma divisão e uma adição, um sinal de mais. Por prioridade matemática, vamos resolver então primeiro a divisão. Então, meu terceiro quartil, meu Q3, vai ser o quê? O 5.000 continua, porque ele é adição. Você vai adicionar ele só no final. Mais 2,5 dividido por 8 vai nos dar o quê? Um valor de 0,3125 vezes 2.000, que é o nosso H, ele continua lá. Entre adição e multiplicação, nós fazemos primeiro a multiplicação. Então, continua 5.000. 5.000 mais 2.000 vezes 0,3125 vai me dar um valor de 625. Agora sim, para achar o terceiro quartil, basta somar os dois, nós vamos chegar a um valor de 5.625. Esse é o meu terceiro quartil. Esse é o meu valor do Q3. Veja que é o mesmo raciocínio da mediana, é a mesma classe, não muda nada. Se eu tivesse pedido para vocês fazer o Q1, vocês faziam a mesma coisa, só que com base ao intervalo aqui da segunda classe. A mesma coisa para o Q2. Espero que vocês tenham entendido.